gente começa o Ver Mais de hoje falando sobre partos, orientações para você que está gravidinha ou você que sonha com esse momento. Mas a gente tem que contar uma história triste. Um casal aqui da cidade de Itajaí estava à espera do primeiro filho e perdeu o bebê na hora do parto. A mamãe estava na 41ª semana de gravidez, de acordo com a família. A equipe médica optou por fazer o processo de indução ao parto. O fato aconteceu no último domingo aqui em Itajaí. A família contou à nossa equipe que foram várias tentativas para o parto normal, até que, enfim, a equipe fez a cesariana, mas infelizmente o bebê não resistiu e nasceu morto. E sobre esse assunto, sobre tipos de parto, é que a gente vai conversar a partir de agora com a obstetra Mariana Eng, a conhecida doutora Mari, né? Tudo bem, doutora? Seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Para falar para você de casa, a gente não vai discutir o fato em si, até porque a doutora não acompanhou de perto, Sim. né? Mas a gente vai explicar no geral, para também tranquilizar e dar orientação para você que é gestante ou que pensa, né, com esse momento tão maravilhoso, né, doutora? Com certeza. A gente falou de parto induzido. Para quem não sabe, o que é o parto induzido? O parto induzido é quando ele não ocorre um trabalho de parto naturalmente. O corpo não deu sinais naturais de bebê nascer, então é preciso usar medicações para que aconteça o amadurecimento do colo e as contrações uterinas para finalizar no parto. Ah, daí por isso que chama de Indução. parto Indução, induzido. não é um parto natural, né? E quando que ele é indicado? Ele é indicado em casos que a gestante corre algum risco, ou quando o bebê corre algum risco, precisa nascer, ou quando passa do prazo determinado para que ocorra o nascimento do bebê. E aí a gente faz a indução com as medicações. E quando a gente fala de prazo, qual que é o prazo assim máximo para o bebê? Então, a gente fala Ficar no forninho, né? Isso, a data provável do parto, para que não passe daquele período por muito tempo daquele período. Mas o parto pode ocorrer uma data provável. Então, ele pode ocorrer antes ou pode ocorrer depois. Essa data provável do parto são as 40 semanas, que são os 9 meses completos. Mas assim como ele pode ocorrer um pouquinho antes, a gente dá um prazo de até um pouquinho depois, que geralmente vai até as 41 semanas. Ah, então não é tão incomum assim a E mamãe até chegar 41. até 41 Não. semanas. Alguns profissionais e algumas pacientes optam às vezes até de passar de 41. Tem casos que nascem com 41 semanas e 5 dias. O prazo máximo seriam 42. Mas a gente fala que 41 seria realmente assim o ideal que nascesse. E que sintoma a mãezinha sente em casa assim que acende o alerta, tenho que ir para o hospital assim com emergência? Então, quando ela está em trabalho de parto, que ocorrem as contrações de trabalho de parto em si, ou quando a bolsa estoura, ou quando ela apresenta um sangramento importante, ou quando ela está com algum sintoma de pressão alta, ou ela fez algum exame que mostra que esse bebê está em sofrimento, ou está passando do prazo, né? Então, ela precisa procurar para que a gravidez termine e nasça o bebezinho. Doutora, pelo Sistema Único de Saúde, a cesariana não pode ser agendada como a gente faz pelo convênio ou particular, né? A indicação é de parto normal. E quando que tem essa decisão assim de cesariana? Então, sabe-se que o parto normal é a via de parto mais segura para a paciente e para o bebê. Não é à toa que em países desenvolvidos a maior taxa de via de parto ocorre com partos normais. Porém, existem casos que a gente precisa optar pela cesariana. Claro que tudo depende também da vontade, do desejo, da cultura, dos medos da paciente, né? E de toda a situação para ter uma segurança para a mãe e para o bebê. Mas a paciente, hoje em dia, né, ainda não é bem aprovado, apesar de que todo aquilo de violência obstétrica, discutindo com a equipe, a paciente muitas vezes consegue fazer uma cesárea, porém depende muito de como que está o plantão, como que está o andamento, como que é a situação daquela paciente mesmo, porque a paciente com dor muitas vezes não consegue saber o que é o melhor para ela e para o bebê naquele momento, né? Então, a equipe médica precisa avaliar isso para que seja realmente indicado um parto normal quando é necessário mesmo para a saúde e bem-estar do bebê e da mãe. Em São Paulo, os deputados aprovaram uma lei que permite essa questão da cesárea opcional pelo Sistema Único de Saúde, né? Mas ainda falta a sanção do governador de São Paulo. Você como médica, como mãe, qual que é a sua opinião? Você acha que a mamãe, mesmo que seja pelo Sistema Único de Saúde, ela tem que ter essa opção de escolher?
Eu acho que sim, eu acho que todo ser humano tem livre-arbítrio. No entanto, em esquema de plantão é sempre um pouco mais complicado, assim, de estar agendando um procedimento, até porque quando o médico está no plantão, ele está ali para atender emergências e urgências. Então, uma cesariana marcada, a gente chama de cesariana eletiva, muitas vezes não era um procedimento que precisaria ocorrer naquele momento. Então, por isso que não é difícil agendar uma cesárea no plantão. Diferente quando a paciente tem o seu médico, pode ir lá e agendar. Mas eu acho que daqui a pouco a gente vai caminhar para uma maneira que a paciente possa estar dizendo o que ela deseja, né? Obrigada por enquanto, Obrigada, doutora Mari, eu porque agradeço. daqui a pouco a doutora Mari vai voltar a conversar com a gente sobre essa foto que eu mostrei no começo do programa para vocês, de um bebê que nasceu com um DIU enroscado no cabelinho. Olha só, gente, isso aconteceu nos Estados Unidos e depois disso muitas mulheres assim que usam o DIU, né, esse método aí para evitar a gravidez, ficaram preocupadas. E será que isso é ou não é motivo de preocupação? E daqui a pouco a gente volta a bater um papo com a doutora Mari sobre este assunto.